Logo no começo da história, a protagonista recebe um diagnóstico devastador de um médico. Ela tem apenas mais 3 meses de vida. O motivo é que Dong-jun foi diagnosticada com tumores múltiplos, e mesmo que opte por uma cirurgia, pode acabar com paralisia parcial e transtornos cognitivos. No momento, tudo o que pode fazer é aguardar a chegada da morte, pouco a pouco. Essa notícia caiu como uma bomba na vida de Dong-jun. Ela, que todos os dias se esforçava tanto no trabalho, tentando viver com dignidade, de repente se viu impotente diante de uma sentença de morte. Atordoada, ela acabou esbarrando em um homem. Só então seu pensamento disperso voltou ao lugar. Quando viu o rosto bonito do homem à sua frente, marcado por um sorriso sarcástico e traços bem definidos, Dong-jun ficou completamente paralisada. Mesmo depois que ele virou as costas e foi embora, ela não conseguiu tirar os olhos dele. O que ela não sabia era que aquele homem, um dia, lhe daria uma razão para continuar viva. Enquanto esperava o ônibus, Dong-jun pegou o celular e começou a pesquisar na internet sobre tumores. De repente, seu namorado ligou, aflito, dizendo que precisava vê-la imediatamente. Antes que ela pudesse perguntar o motivo, ele já havia desligado. Logo depois, Dong-jun chegou ao café combinado. Assim que se sentou, levou um banho de água jogado por uma mulher que estava à sua frente. Aquela mulher, na verdade, era a esposa do namorado de Dong-jun. Ouvindo o que a mulher dizia, Dong-jun finalmente entendeu que havia sido enganada. Não era à toa que o namorado nunca atendia as ligações nos fins de semana e à noite. Mas a mulher achava que Dong-jun estava apenas se fazendo de desentendida e a confrontou. Vocês estão juntos há 3 meses, como você não percebeu que ele era casado? Como estavam em um local público, Dong-jun se controlou para não explodir. Ela estava muito confusa e com vontade de desabafar com alguém que a compreendesse. Quando Dong-jun disse que não tinha feito nada de errado, a mulher ficou ainda mais irritada e tentou jogar mais água nela. Mas dessa vez, Dong-jun a impediu, perguntando: "Para quem eu deveria jogar essa água? Você, pelo menos, pode descontar sua raiva em mim. Mas eu? Em quem eu posso descontar? A culpa é daquele canalha. Por que eu tenho que arcar com as consequências?" Sabendo que não adiantava reclamar, Dong-jun se levantou para ir embora. Mas, antes de sair, ela disse para a mulher: "Continue acreditando que seu marido, esse homem supostamente gentil e puro, quase foi enganado por uma mulher cruel como eu. Continue vivendo feliz com esse canalha. Isso é o melhor para o seu bebê também." Depois de dizer isso, Dong-jun se virou e saiu. Mas as palavras dela mexeram com a mulher, que começou a sentir dor na barriga. Vendo a mulher se contorcendo de dor, Dong-jun imediatamente deixou o rancor de lado e a levou ao hospital. Felizmente, a mulher e o bebê estavam bem. A atitude de Dong-jun fez com que a mulher deixasse de vê-la como inimiga e parasse de culpá-la. Depois de sair do hospital, Dong-jun voltou para a empresa. Assim que entrou, foi recebida com uma bronca enorme do chefe, que a criticou por ter saído durante o expediente. Ela não se explicou, apenas abaixou a cabeça e pediu desculpas. Mas o chefe continuava furioso e chegou a pressioná-la para se demitir. Foi quando o chefe viu um vídeo circulando na internet, justamente o momento da confusão no café. O rosto de Dong-jun era bem visível, e ele começou a comparar com ela ali na frente, até aumentou o volume do vídeo. Dong-jun rapidamente tentou desligar, dizendo que não era ela. Mas o chefe não acreditou e ligou o som de novo. Cansada e sem forças, Dong-jun finalmente explodiu e gritou com o chefe. Ele também se irritou com a reação. Esgotada mental e fisicamente, Dong-jun não quis discutir mais e apenas disse que ia tirar férias. Em seguida, virou-se e foi embora da empresa. Ao ver os comentários cruéis na internet, Dong-jun se sentiu ainda pior. E mesmo depois de tudo isso, um pervertido começou a segui-la, filmando-a com o celular. Ela percebeu, confrontou o homem, mas ele fugiu correndo. Ela o perseguiu até a saída do metrô, e quando estava prestes a alcançá-lo, ele caiu em um buraco que apareceu de repente na rua. Na verdade, isso aconteceu porque Mil-mang, o homem misterioso, havia acendido o isqueiro naquele momento, o que fez a rua desmoronar. Mas Dong-jun não fazia ideia disso. E o assunto acabou se encerrando ali mesmo. Depois de um dia tão cansativo, Dong-jun finalmente chegou ao prédio onde morava. De repente, começou a chover. Sem guarda-chuva, ela subiu com a roupa toda encharcada. Nesse momento, o irmão dela ligou pedindo dinheiro, alegando que tinha sofrido um acidente de carro. Mas, na verdade, ele estava em uma lan house, tranquilamente sentado. O acidente era mentira. Sabendo que o irmão estava mentindo, Dong-jun desligou o telefone sem dizer mais nada. Ao chegar em casa, limpou o apartamento, preparou a refeição, colocou as fotos dos pais sobre a mesa e, diante delas, jantou feliz. Afinal, hoje era o aniversário de morte dos pais. Depois do jantar, Dong-jun começou a beber sozinha. Ela queria usar o álcool para aliviar o estresse daquele dia insuportável.
Mas, nesse instante, o celular vibrou com uma mensagem: seu empréstimo está atrasado. Diante de um dia tão miserável, Dong Jun só conseguiu suspirar, sem saber o que fazer. Ao ver uma estrela cadente no céu, seu primeiro instinto foi fazer um pedido: que este mundo seja destruído. Mas o que Dong Jun não sabia era que essa frase acabou sendo ouvida por ninguém menos que o próprio Miu Mang, a personificação da destruição, que estava vagando entre os humanos naquele exato momento. Pouco tempo depois, Miu Mang apareceu na casa de Dong Jun. Uma sequência de batidas insistentes na porta despertou a jovem, que estava completamente embriagada. Ainda zonza, Dong Jun tentou olhar pelo olho mágico para ver quem era. Mas, em vez de um corredor ou da escada do prédio, o que viu foi a paisagem da Suíça. Confusa com a visão absurda, esfregou os olhos e olhou de novo. Dessa vez, o que apareceu foi a Itália. Aquilo era totalmente inexplicável e deixou Dong Jun completamente desnorteada. Movida pela curiosidade e pelo espanto, ela abriu a porta. Diante dela estava Miu Mang. Na mesma hora, Dong Jun se lembrou do homem misterioso que havia cruzado em seu caminho no hospital. Sem entender nada, ela perguntou: como você chegou aqui? Miu Mang respondeu com naturalidade: você me chamou. Antes que Dong Jun pudesse reagir ou pensar em algo, Miu Mang entrou na casa como se fosse dono do lugar e sentou-se tranquilamente no sofá. Sua atitude tão casual diante de uma estranha fez com que Dong Jun sentisse um arrepio de medo. Sem fazer barulho, ela pegou o celular e tentou ligar para a polícia. Mas, assim que discou o número, o celular desligou sozinho. Apavorada, ela correu até a porta tentando fugir, mas a porta estava trancada. Diante do pânico de Dong Jun, Miu Mang disse com calma: hoje é o meu aniversário. E, em comemoração, posso realizar um desejo seu. Dong Jun ficou ainda mais desconcertada. Achava que tudo aquilo era um efeito da sua doença, fruto de uma alucinação provocada pelo tumor. Ao perceber que ela não acreditava, Miu Mang se levantou e saiu silenciosamente. Mas aquilo estava longe de ser o fim. Depois de voltar para casa, Miu Mang, com apenas um pensamento, entrou no sonho de Dong Jun. De repente, ela se viu presa em um mundo estranho e ficou completamente perdida, tentando abrir uma porta para sair dali. No instante em que abriu a porta, o cenário à sua frente era impossível de compreender. A casa inteira estava flutuando no ar. Diante da confusão de Dong Jun, Miu Mang estalou os dedos e, num piscar de olhos, ambos estavam em um lugar que ela conhecia muito bem, a praia de sua infância. A mudança de ambiente tão repentina e surreal fez com que Dong Jun, finalmente, acreditasse que aquele homem realmente era Miu Mang, a personificação da destruição. Mas o que ela não conseguia entender era: por que você está atrás de mim? Miu Mang explicou com calma: quando a estrela caiu, você foi a única que fez um pedido pedindo minha chegada. Por isso, eu vim até você. Antes que ela pudesse dizer algo, o celular de Dong Jun começou a tocar. Com mais um estalar de dedos, Miu Mang a fez voltar para sua casa, como se nada tivesse acontecido. E foi a partir desse dia que Miu Mang passou a acompanhar Dong Jun constantemente, sempre tentando convencê-la a fazer um desejo verdadeiro. No metrô a caminho do trabalho, lá estava Miu Mang. Na fila para comprar o almoço, Miu Mang também aparecia. Durante o expediente, até mesmo no encontro com os colegas, ele sempre estava presente. Exausta e completamente incomodada, Dong Jun ligou para sua melhor amiga para desabafar. Mas, ao olhar para o outro lado da rua, Miu Mang estava ali outra vez. Depois de desligar o telefone, Dong Jun atravessou a rua em direção a ele. Porém, no meio do caminho, uma dor lancinante explodiu dentro de sua cabeça. Ela caiu de joelhos no asfalto, completamente sem forças. E então, de repente, uma enorme carreta surgiu do nada, vindo em alta velocidade. Estava prestes a atropelá-la. Mas, no instante exato em que o caminhão iria atingir Dong Jun, o tempo parou completamente. Silêncio. Tudo congelado. Miu Mang se aproximou calmamente dela. E então, com uma expressão serena, perguntou: você prefere morrer aqui? Ou, você prefere me escolher? Quando Dong Jun estava prestes a ser atropelada pelo caminhão, o tempo parou repentinamente. Miu Mang, que vagava pelo mundo humano, decidiu dar a ela uma chance de mudar o destino. Escolha, disse ele com a voz calma, mas firme. Você quer morrer aqui ou agarrar-se a mim? Apesar do diagnóstico dos médicos, que haviam lhe dado apenas 3 meses de vida, naquele momento, Dong Jun se sentiu como uma pessoa se afogando que, de repente, encontra uma tábua de salvação. O medo profundo foi substituído por um desejo ardente de viver. Eles desaparecerão, não pode ser parado. Com esse pensamento, Dong Jun acabou se assustando com os próprios sentimentos. No entanto, o poder que Miu Mang acabará de demonstrar era tão inacreditável que deixou Dong Jun em choque. Ela não fazia ideia de como deveria interpretar aquilo tudo. Nada daquilo era racional. Nada fazia sentido.
Era como se estivesse sendo arrastada para um mundo fora da lógica. Vendo-a tão confusa, Miu Mang decidiu demonstrar mais de seus poderes, bem diante de seus olhos. Primeiro, fez com que a energia de todo o café onde estavam se apagasse de repente. Ainda assim, Dong Jun achou que poderia ter sido uma coincidência. Então, Miu Mang foi além, fez com que todos os celulares dentro do café desligassem ao mesmo tempo. Diante disso, Dong Jun finalmente começou a acreditar. Mas ainda pensava que talvez aquele poder tivesse ligação apenas com aquele local. Percebendo sua descrença, Miu Mang usou seu trunfo. Fez com que várias estrelas cadentes surgissem no céu, ao mesmo tempo. Foi somente então que Dong Jun acreditou completamente no que estava vendo. De repente, Miu Mang demonstrou intenção de ir embora. Mas Dong Jun, que ainda segurava sua mão, não quis soltá-la. Lembrava-se do que ele havia dito: não solte minha mão. Vendo o jeito obediente e até fofo de Dong Jun, Miu Mang suspirou e amarrou uma fita vermelha em seu pulso. Essa fita impediria que Dong Jun sentisse dor, mas havia uma condição. Ela precisava recarregar o fio todos os dias antes da meia-noite, o que significava dar as mãos a Miu Mang pelo menos uma vez por dia. Esse contrato com Miu Mang garantiu que Dong Jun continuasse viva. Mas sua vida miserável não havia mudado em nada. Seu ex-namorado, um canalha de marca maior, estava ressentido porque a esposa havia pedido divórcio. Culpando Dong Jun, foi até a empresa dela com cartaz, gritando para todos ouvirem que foi seduzido por ela, que caiu em uma armadilha, e que por isso perdeu o amor de sua vida. Dong Jun tentou levá-lo embora discretamente, mas ele se recusava a parar. Diante de todos, começou a acusá-la e a humilhá-la, exigindo saber o que ela teria dito para sua esposa. Ao ouvir Dong Jun assumindo a culpa para evitar mais problemas, a mulher dele a insultou também, dizendo que ela não tinha uma única qualidade boa. Dong Jun ficou sem palavras. Sentia-se humilhada e sozinha, queria desesperadamente alguém para desabafar. Naquele momento de fúria, Dong Jun chegou a pensar em usar seu único desejo para fazer aquela mulher sumir. Mas logo desistiu da ideia. Usar uma chance como essa para alguém assim, não vale a pena. No entanto, o ex-namorado não parava. Passou a zombar de sua origem, dizendo que ela nunca teve paz de verdade, e ria da sua história de vida. O chefe da equipe, não suportando mais a cena, mandou o homem embora da empresa à força. Mas ele voltou correndo, gritando e berrando novamente. No fim, foi preciso que a própria esposa dele aparecesse para arrastá-lo embora. Esse escândalo todo deixou Dong Jun profundamente envergonhada. Por isso, ela entregou uma carta de demissão ao chefe da equipe. Mas ele apenas respondeu que não tinha poder para aceitar, e que ela teria que esperar o retorno do chefe maior. Sem alternativa, Dong Jun teve que continuar trabalhando por enquanto. Naquela noite, ao voltar para casa, ela olhou a rua que precisava atravessar e sentiu um medo repentino, ao lembrar de tudo que havia vivido naquele dia. Foi nesse instante que Miu Mang apareceu ao seu lado e segurou sua mão. Só então, ela conseguiu atravessar a rua com um pouco de tranquilidade. O contrato assinado com Miu Mang havia sido meio apressado. Por isso, Dong Jun ainda tinha dúvidas sobre as regras. E se, perguntou, antes que Miu Mang venha me levar, eu realizar meu desejo, viver sem dor, e então, morrer antes do prazo? O que acontece? Miu Mang olhou nos olhos dela e respondeu com calma. Nesse caso, quem morre não é você. É a pessoa que você mais ama naquele momento. O choque tomou conta de Dong Jun. Ela imediatamente questionou. Por que você não me disse isso antes? Miu Mang respondeu. Todo contrato tem cláusulas de penalidade. Agora não tem mais o que fazer. Você já assinou comigo. Dong Jun sentiu-se enganada. Soltou a mão de Miu Mang, furiosa, e saiu andando. Sem dizer nada, Miu Mang fez o tempo voltar àquele momento do acidente, colocando-a novamente diante do caminhão em alta velocidade. Era mais uma chance para escolher. Pense bem dessa vez, disse ele. Afinal, tudo que você ganha nesta vida, vem do que você perde. Miu Mang não disse mais nada. Apenas ficou ali, em silêncio, esperando a decisão de Dong Jun. O caminhão se aproximava, cada vez mais rápido. E, mais uma vez, Dong Jun escolheu viver. Depois disso, Miu Mang disse: isso é o destino. Ele é cruel com todos. Mas, a escolha ainda é sua. As palavras de Miu Mang podiam ser duras, mas eram verdadeiras. Dong Jun teve que aceitar essa realidade. Ela sabia, se seguisse com o combinado, iria morrer dentro de 3 meses. E só assim essa absurda história chegaria ao fim. Naquela noite, Dong Jun tirou sua própria foto para o retrato póstumo, como uma forma de se reconciliar com o pacto que havia feito com Miu Mang. Durante o trajeto, Miu Mang continuava tentando conversar, mas Dong Jun ainda estava irritada com tudo que havia descoberto. Dong Jun, ainda chateada, não conseguia se acalmar tão rápido. Diante disso, Miu Mang só pôde dizer: mesmo que eu tenha levado um tapa seu, ainda assim, correria para te salvar.
Logo depois de dizer isso, ele estendeu a mão. Apesar de estar furiosa, Dongjun pensou bem e reconheceu que precisava deixar aquilo passar. Sem muita escolha, ela entregou a mão a ele. Assim, o mal-entendido entre os dois finalmente se desfez. No entanto, mal haviam chegado na porta de casa, encontraram o ex-namorado de Dongjun, completamente embriagado. Assim que a viu, ele se ajoelhou diante dela e começou a balbuciar que tudo que havia dito na empresa não passava de bobagem, que eram apenas palavras sem sentido. Agarrou-se a Dongjun, dizendo que ainda a amava. Vendo a cena ridícula, Miu Mang, que estava ao lado, não conseguiu mais aguentar e interveio. Você quer que esse cara desapareça da sua vida? É esse o seu desejo? Dongjun respondeu com firmeza. Não vou desperdiçar um desejo com alguém como ele. Ao ouvir isso, Miu Mang teve que pensar em outro jeito de lidar com o ex. De repente, teve uma ideia ousada e simplesmente gritou: amor. A palavra pegou Dongjun totalmente desprevenida. Antes que ela pudesse reagir, ele completou: querida. O ex, ouvindo aquilo, pareceu finalmente aceitar a situação. Disse que esconder o fato de que era casado e Dongjun esconder que morava com outro homem empatavam o jogo. E, já que estavam quites, poderiam recomeçar do zero. Mal terminou de falar, o irmão de Dongjun apareceu com um bastão nas mãos, declarando que ia dar uma lição no ex por ter se envolvido com uma mulher casada. Assustado, o ex fugiu na mesma hora. Depois disso, Dongjun abaixou-se para recolher os pedaços do que um dia foi uma memória. Aquela cena tocou Miu Mang profundamente. Ele entendeu Dongjun, entendeu porque ela um dia desejou o fim do mundo. Uma pessoa prestes a morrer, sendo constantemente esmagada pela vida e pelo destino, era natural que se sentisse assim. Miu Mang disse a ela que era a única pessoa que teve o mesmo pensamento ao mesmo tempo que ele. Por várias razões, ele era grato por tê-la conhecido. Vendo Miu Mang se afastar, uma emoção inesperada tomou conta de Dongjun. Antes que percebesse, ela o chamou. Vamos morar juntos. Mesmo tendo se conhecido há apenas alguns dias, Dongjun surpreendeu a todos ao propor ao homem diante dela que morassem juntos. Ela achou que, por ser algo tão impulsivo, ele certamente recusaria. Mas, para sua surpresa, o homem aceitou sem hesitar. No entanto, apenas alguns minutos depois, Dongjun já estava arrependida por ter sido tão precipitada. Ela se perguntava por que tinha dito algo assim. Depois de pensar muito, decidiu voltar atrás e desfazer o convite. Mas quando abriu a porta para falar com ele, teve um choque. Sua casa estava completamente transformada. Acontece que Miu Mang, incomodado com o tamanho apertado da casa de Dongjun, usou seus poderes para transformar o lugar. Agora, a casa parecia mais com a dele. Ao ver a nova decoração, elegante e cheia de estilo, Dongjun se esqueceu totalmente do que ia dizer e começou a explorar animadamente. Primeiro, ela se encantou com uma parede inteira coberta de prateleiras de bebidas. Depois, se encantou por uma mesa antiga com visual retro, passando a mão sobre ela com admiração. Curiosa, quis ver como tinha ficado seu quarto, mas ao perguntar, ouviu de Miu Mang que ela não tinha mais quarto. Desconfiada, ela ignorou e entrou assim mesmo. Mas, ao abrir a porta, percebeu que o seu quarto era agora uma sala de estar, onde Miu Mang já estava sentado no sofá. Dongjun mal teve tempo de questioná-lo quando ouviu a voz do seu irmão a chamando. Assustada e sem entender como ele havia chegado à casa de Miu Mang, ela abriu a porta e percebeu que estava, novamente, em sua antiga casa. Na verdade, o interior era o mesmo da casa de Miu Mang, mas o lado de fora ainda parecia sua casa. O irmão dela tinha chegado depois de uma ligação da tia. Dongjun entrou apressada, temendo que o irmão descobrisse algo, mas, para seu alívio, a casa já havia voltado ao normal. Só havia um problema: Miu Mang estava deitado na cama dela, bem à vontade, e ainda por cima, a chamou de esposa na frente do irmão. Aquilo claramente irritou o garoto, que então começou a interrogar Miu Mang. Ao ver o jeito confiante e calmo de Miu Mang, o irmão de Dongjun passou a suspeitar que ele fosse muito rico. Só alguém com muito dinheiro poderia ser tão tranquilo diante de tudo isso. Mas então pensou: como alguém assim pode gostar da minha irmã, que não tem nada? E isso fez com que ele se sentisse ainda pior. Para entender melhor as intenções de Miu Mang, o irmão sugeriu que os dois bebessem juntos, porque, segundo ele, homens só revelam quem são de verdade bebendo. Eles começaram a beber, mas o irmão logo perdeu feio. Embriagado, começou a desabafar, revelando seus sentimentos mais profundos, que, claro, Miu Mang ouviu. Com sensibilidade, Miu Mang verbalizou os pensamentos do garoto, que se sentiu, pela primeira vez, compreendido por alguém. Essa conexão fez com que o irmão finalmente aceitasse Miu Mang. Com maturidade, ele encerrou a bebedeira e deixou o casal a sós. Mas o que veio a seguir deixou Dongjun de queixo caído. Apenas para poder fumar dentro de casa, Miu Mang usou seus poderes para fundir a própria casa com a de Dongjun. Já ouvi falar de comprar junto, mas juntar as casas? Isso é novidade. Pensou ela.
A partir de então, os dois passaram a viver juntos em uma espécie de casa híbrida, com cômodos dos dois lados. A convivência cada vez mais próxima despertou a atenção da mãe de Miu-mang. Ela sentiu que era hora de agir, e aproveitou o velório que Dongjin estava participando para propositalmente esbarrar nela. Esse toque repentino fez com que Dongjin se lembrasse de um momento da infância. Ela tinha visto Miu-mang chorando sozinho, chorava por alguém que havia morrido. Essa lembrança repentina a deixou extremamente confusa. Enquanto tentava entender o que aquilo significava, uma garotinha, Shen Qiaran, sentou-se ao seu lado. Dongjin não fazia ideia de quem ela era, muito menos que se tratava da mãe de Miu-mang. Justo quando Shen Qiaran ia tocar na pulseira vermelha de Dongjin, Miu-mang apareceu subitamente, visivelmente nervoso. Ao ver sua mãe com Dongjin, ficou apreensivo, segurou a mão da moça e tentou tirá-la dali o mais rápido possível. Mas Dongjin, ainda desconfiada, disse a ele: "Eu já te vi antes." Essas palavras abalou profundamente Miu-mang. Ninguém deveria lembrar que o viu antes. Algo estava errado. Ele começou a suspeitar da mãe, mas ainda não tinha certeza. No dia seguinte, Dongjin finalmente se lembrou. Tudo começou quando foi empurrada no necrotério, e a pessoa que a empurrou era a mesma garotinha que ela tinha encontrado na parada de ônibus. Ao saber disso, Miu-mang confirmou suas suspeitas. Era mesmo coisa da mãe. Com raiva, ele foi confrontá-la. "Por que você fez isso?" A resposta foi simples. "Só fiz com que aquilo que um dia aconteceu continuasse existindo. Quem está se aproximando dela é você. Me diga, Miu-mang, você já entendeu o que é compaixão?" Miu-mang negou imediatamente, dizendo que não sabia o que era esse sentimento. Mas a mãe queria apenas que ele enfrentasse seus próprios sentimentos. Vendo que ele continuava teimoso, ela falou sobre Dongjin. "Você teria coragem de vê-la morrer daquele jeito?" E Miu-mang respondeu: "Desde o começo, Dongjin estava destinada a morrer." Mas era claro que não estava sendo sincero. Para provar que não sentia compaixão, nem se apegava a humanos, ele decidiu se afastar de Dongjin e esconder o que sentia. "Hoje, eu não vou mais segurar sua mão," disse ele friamente. Antes que Dongjin conseguisse entender o que ele quis dizer, ela teve uma crise de dor, com a cabeça latejando fortemente até que caiu no chão, desesperada, gritando: "Miu-mang, segura minha mão." Nesse momento, Miu-mang perguntou friamente a Dongjin: "Esse é o seu desejo?" Vendo que Dongjin não respondia, ele repetiu a pergunta várias vezes, mas ela continuava em silêncio. Observando Dongjin sendo consumida pela dor da doença, o coração de Miu-mang amoleceu. No fim, ele estendeu a mão para ela. Miu-mang disse a Dongjin para não vê-lo como uma boa pessoa. Ele afirmou que não era humano, não comia, não dormia e não possuía compaixão nem amor. Mesmo com Miu-mang se mostrando tão frio e indiferente, Dongjin não acreditava em nenhuma de suas palavras. Ela subiu diretamente na grade, inclinou o corpo para trás e se jogou. No momento crucial, Miu-mang a segurou com força, salvando-a. Depois de resgatá-la, Miu-mang perguntou com raiva: "Você está louca?" Foi então que Dongjin respondeu: "Eu sabia que você iria me segurar. Já te saquei completamente. Porque você é igual a um ser humano. Você come, dorme, sente compaixão e também sente amor. Por isso, decidi tentar te amar. Porque só assim eu consigo continuar vivendo, e, de quebra, posso acabar com você." Mas, naquele momento, Miu-mang não se abalou. Com confiança, disse que ela podia tentar. Para tentar se apaixonar por Miu-mang, Dongjin começou a buscar métodos no Baidu. De repente, ela viu uma postagem feita por sua melhor amiga com perguntas sobre amor. Dongjin então correu até a amiga para buscar conselhos. Ouviu várias ideias, mas achava todas sem efeito. Até que a amiga mencionou o seguinte: sonhar com ele. Sonhar com ele no seu sonho. Dongjin achou essa ideia interessante. Então, naquela noite, voltou para casa e pediu para Miu-mang aparecer no seu sonho. Arrogante, Miu-mang aceitou o desafio com entusiasmo. Primeiro, os dois começaram em um cenário escolar. Miu-mang era um atleta bonito e cheio de energia, jogando bola para atrair a frágil e doente Dongjin, tentando causar uma boa impressão à primeira vista. Mas Dongjin não sentiu absolutamente nada. Depois, os dois tentaram simular uma cena de reencontro entre duas pessoas que sempre se amaram em segredo. Também testaram o clichê do homem bonito fazendo baliza com uma só mão. Mas nenhuma dessas situações fez o coração de Dongjin bater mais forte. Percebendo que nada dentro do próprio mundo conseguia tocá-la, Dongjin disse: "Então me mostra o seu mundo." Num piscar de olhos, os dois chegaram a um lugar repleto de flores. Mas, assim que Miu-mang deu um passo, todas as flores ao redor perderam a cor. O mundo inteiro ficou completamente preto. Naquele instante, Dongjin finalmente entendeu o que era Miu-mang. Compreendeu porque ele sempre estava sozinho, porque não conseguia amar ninguém.
Tudo que ele tocava desaparecia instantaneamente, reduzido a pó. Em seguida, Dong Jin caminhou em direção a ele. O mundo, antes mergulhado na escuridão, começou a ganhar cor. As flores ao redor voltaram a florescer, pouco a pouco. Essa cena tocou profundamente Miu Mang. Ele passou a enxergar Dong Jin de forma diferente. Até aquela estrela fria como uma rocha começou a emitir sinais. Algo em seu interior despertava. Miu Mang, orgulhoso e teimoso, sentiu que aquilo não era bom. Então, imediatamente, encerrou o sonho. Mas o que aconteceu depois despertou de vez a compaixão dentro de Miu Mang. Naquele dia, um criminoso foi condenado à prisão perpétua. No entanto, ele implorava desesperadamente para morrer. Isso porque, ao atacar alguém com uma faca, ele acionou os poderes de Miu Mang. Somente Miu Mang tinha o direito de julgar e decidir sobre vida e morte. Por isso, todas as tentativas de suicídio do criminoso eram interrompidas por Miu Mang. O sofrimento sem fim o deixou desesperado e revoltado com a decisão do tribunal. Durante o transporte, ele entrou em confronto com os policiais. Na confusão, bateu a cabeça na parede e desmaiou. Foi imediatamente encaminhado para emergência. Mas, nesse momento, o criminoso já estava consciente. Ao ver Miu Mang parado na entrada do hospital, o ódio em seu coração reacendeu. No instante em que desceu do veículo, pegou um bisturi e correu na direção de Miu Mang. Dong Jin, sem pensar duas vezes, usou o próprio corpo para protegê-lo. Mas o golpe mortal foi detido por Miu Mang com a própria mão. E assim, Dong Jin não sofreu nenhum ferimento. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Foi a primeira vez que Dong Jin ouviu uma declaração com tanta sinceridade e profundidade. Seu coração bateu acelerado. Mesmo assim, ela recusou. Porque sabia que no instante em que se apaixonasse por Miu Mang, seria o momento em que Miu Mang desapareceria deste mundo. O mais irônico, alguns dias antes, ela ainda desejava matá-lo com as próprias mãos. E agora, estava abrindo mão dessa chance. Uma reviravolta assim só poderia ter começado com o que aconteceu naquele dia. Um criminoso avançou com uma faca em mãos, mirando diretamente em Miu Mang. No momento de maior perigo, Dong Jin se jogou na frente dele, pronta para se sacrificar. Por sorte, Miu Mang conseguiu deter a lâmina com a própria mão, e Dong Jin saiu ilesa. Depois, Dong Jin ficou profundamente preocupada com o ferimento de Miu Mang. Mas Miu Mang, escondendo medo, a afastou bruscamente. Você está louca? Não era isso que você queria? Que eu morresse? Por que fez aquilo? A verdade? Miu Mang estava com medo. Medo por Dong Jin. Só não queria admitir. Dong Jin, por sua vez, também não conseguia explicar. Só sabia que não suportaria vê-lo ferido. A coragem de Dong Jin em protegê-lo não saía da mente de Miu Mang. Será que ela o protegeu apenas por impulso, ou havia algo mais? Até a mãe de Miu Mang ficou curiosa e o incentivou a ir atrás da resposta. E, para isso, Miu Mang resolveu se aproximar. Assumiu a forma de um colega de trabalho e começou a segui-la de perto. Só Dong Jin podia enxergar quem ele realmente era, o que a deixava impaciente e envergonhada. Com a convivência, os colegas começaram a comentar: eles estão namorando, né? Até nas refeições, Miu Mang se sentava bem em frente a Dong Jin, olhando-a de forma intensa e penetrante. A frequência dos encontros fez com que algo entre eles começasse a mudar, silenciosamente, mas intensamente. No metrô, os gestos e falas entre eles já tinham um tom ambíguo, quase íntimo. Até que um dia, algo quebrou as barreiras entre os dois. Dong Jin estava com o coração pesado por causa do trabalho. Miu Mang, tentando animá-la, a levou até o mar, seu lugar secreto, seu refúgio. Ali, Dong Jin finalmente desabou. Era o único lugar onde ela conseguia chorar livremente. Ao ver aquilo, Miu Mang sentiu um aperto no coração. Estendeu a mão para consolá-la, mas recuou no último instante. Por que você está sendo tão gentil comigo? Dong Jin perguntou, desconfiada. Miu Mang riu. Estou só brincando. Mas Dong Jin ficou tocada por aquela resposta. Fitou Miu Mang por um longo tempo e, de repente, deixou escapar. Eu quero te beijar. Miu Mang não hesitou. Segurou o queixo de Dong Jin e a beijou. Mas logo depois, Dong Jin recuou, confusa. Nem ela sabia por que havia dito aquilo. Antes que pudesse entender o que estava sentindo, os dois já estavam de volta em casa. Dong Jin, envergonhada, encerrou a noite às pressas. Ela havia impedido o nascimento de um amor impossível, mas não podia impedir Miu Mang de seguir tentando. No dia seguinte, Miu Mang foi direto. Eu gosto de você. Dong Jin quis tanto aceitar, mas não podia. Sabia que, se um dia amasse Miu Mang, ele morreria por ela.
E isso, ela não suportaria. Não conseguiria viver feliz depois de matá-lo. Miu Mang, porém, não recuou. Se você quiser encontrar alguém que morra no seu lugar, não existe ninguém melhor do que eu. Mas para isso, você precisa se apaixonar por mim. Então, meu conselho é, deseje isso. E ao dizer isso, Miu Mang acariciou o rosto de Dong Jun com ternura. Dong Jun não resistiu. Seus olhos se fecharam, rendidos. Esperava ansiosa por mais um beijo. Mas Miu Mang parou. Bem no limite. Dong Jun, frustrada, se virou e foi embora, furiosa. Miu Mang sabia jogar com os próprios sentimentos. Seu charme era uma arma afiada. Nos dias seguintes, Dong Jun não conseguia parar de pensar naquele beijo interrompido. Aquela maldita cena se repetia em sua mente como um feitiço. Ela começou a pensar, e se realmente desejasse se apaixonar por Miu Mang? Confusa, procurou o líder de equipe. As palavras do chefe foram como um raio de lucidez. Naquela mesma noite, ao sair do trabalho, Dong Jun foi até Miu Mang e fez o pedido. Eu quero desejar, me apaixonar por você. Miu Mang a fitou. Seu coração disparou. Mas ele respondeu, não. Seu corpo, no entanto, se aproximou sem hesitar. Miu Mang avançou e beijou Dong Jun. Naquele momento, finalmente, os dois aceitaram um sentimento que já não podiam mais negar. Estavam apaixonados. Mas assim que seus lábios se separaram, Miu Mang desapareceu diante dos olhos de Dong Jun, como se nunca tivesse existido. Dong Jun ficou atonita, paralisada por um instante, depois correu de volta para casa, tomada por uma ansiedade esmagadora. Vasculhou todos os cômodos, gritou pelo nome de Miu Mang, mas, nada. A casa já não era mais o pequeno estúdio que dividiam. Miu Mang havia sumido, como um sonho que se desfaz ao acordar. Do outro lado, Miu Mang se via, inexplicavelmente, em cima de um prédio, e mais estranho ainda, no ano de 2014. À sua frente, Dong Jun, ainda uma estudante universitária, cheia de sonhos e expectativas. Aparentemente, tudo fazia parte de uma viagem criada por sua mãe. Um tipo de lição. Naquela época, Dong Jun estava indo para uma entrevista de emprego quando o pneu do ônibus estourou, e ela perdeu a oportunidade. A mãe de Miu Mang apareceu, implacável. Todos esses infortúnios, o pneu estourado, os fracassos, até mesmo a morte dos pais dela, tudo isso aconteceu por sua causa. Onde quer que você vá, a desgraça te segue. Você é a origem do azar deste mundo. Essas palavras foram como lâminas no coração de Miu Mang. Pela primeira vez, ele gritou com sua mãe, inflamado de raiva. Isso não é justo. Você não pode me culpar por tudo. Mas ela permaneceu fria. Ignorando o desabafo, apenas o fez encarar quem ele realmente era. Veja, Miu Mang. Veja o que você é. E veja o que causa aqueles que ama. O grito de Miu Mang se transformou em silêncio. Veio o peso da culpa. E com ele, a dúvida. Desde o desaparecimento misterioso de Miu Mang, Dong Jun caiu num estado de melancolia profunda. Todos os dias, ia aos mesmos lugares, esperando encontrá-lo. Até que um dia, no metrô, lá estava ele. Miu Mang. O coração de Dong Jun disparou. Dessa vez, ela não deixaria que desaparecesse. Queria saber onde ele morava, queria poder procurá-lo sempre que sentisse sua falta. Então, Miu Mang a levou até uma mansão especial, isolada do mundo. Dong Jun acreditava que, agora, poderia encontrá-lo sempre que quisesse. Mas Miu Mang quebrou suas ilusões. Se minha mãe decidir me tirar da sua vida de novo, mesmo vindo aqui, você não vai conseguir me encontrar. E então, ele olhou nos olhos de Dong Jun e disse: eu cometi um erro. Um grande erro. Você não pode se apaixonar por mim. E eu não posso realizar o seu desejo. Que você se apaixone por mim, isso é impossível. Antes que Dong Jun pudesse reagir, tudo escureceu. No instante seguinte, ela estava de volta ao seu quarto. Sozinha. Mais uma vez. E Miu Mang havia desaparecido de novo. Miu Mang, de forma repentina, havia decidido terminar com Dong Jun. E, antes que ela pudesse reagir, Miu Mang desapareceu como fumaça. Esse desaparecimento deixou um vazio incômodo no peito de Dong Jun. Desesperada, ela tentou atravessar a rua sem se importar com sua própria segurança. Queria forçar Miu Mang a aparecer. Mas Miu Mang não apareceu. Então Dong Jun subiu até o topo de um prédio. Ainda assim, silêncio. Nenhuma aparição. Nenhum sinal. Só quando Dong Jun adormeceu, exausta, Miu Mang apareceu em silêncio. Tinha medo que Dong Jun fosse consumida pela dor e pela doença. Tocou-a discretamente e recarregou suas energias. Antes de ir embora, colocou cuidadosamente um travesseiro sob sua cabeça. Foi aquele simples travesseiro que fez Dong Jun perceber. Miu Mang havia estado ali. E mais do que isso, ele ainda se importava.
Para forçar Miu Mang a aparecer de novo, Dong Jun tomou uma decisão drástica. Arrancou a corda vermelha de seu pulso. Essa atitude fez com que sua doença voltasse de forma repentina, e ela foi internada às pressas. Naquele momento, Miu Mang estava sentado em uma ponte, sentindo que algo estava errado. Mas a dúvida o corroía por dentro. Sua mãe apareceu e disse: "Esqueça Dong Jun. Não se preocupe com ela. Nunca mais a veja." Essas palavras, duras e definitivas, acenderam algo dentro de Miu Mang. Foi nesse instante que ele tomou sua decisão. Ele iria até o hospital. A verdade? Sua mãe dizia tudo aquilo de propósito. Queria testar seu coração. Enquanto isso, no hospital, Dong Jun acordou e olhou o relógio. Quase meia-noite. No fundo, ela sabia. Miu Mang viria. E estava certa. Assim que saiu do quarto, Miu Mang apareceu diante dela. Sem hesitar, Dong Jun soltou todas as mágoas, chorando, gritando: "Eu devia te matar por isso." Mas Miu Mang não disse uma única palavra. Apenas a abraçou. Naquele abraço, todo o ódio, tristeza e dor de Dong Jun se dissiparam. No entanto, no auge desse reencontro, Dong Jun desapareceu diante dos olhos de Miu Mang. Em pânico, Miu Mang correu até sua casa, mas ela não era mais a mesma. Era agora a casa de outra pessoa. Procurou o irmão de Dong Jun, mas ele disse não conhecer ninguém com esse nome. Procurou a empresa. Lá, também nunca tinham ouvido falar de Dong Jun. Foi aí que Miu Mang entendeu. Sua mãe havia apagado Dong Jun da existência. Ela foi completamente removida deste mundo. Do outro lado, Dong Jun se viu em um jardim. Lá, encontrou a mãe de Miu Mang, e soube que ela era responsável por tudo. Que ela sempre encheu Miu Mang de culpa, dizendo que era ele quem trazia azar. Com os olhos firmes e voz decidida, Dong Jun respondeu: "Minha dor não foi causada por ele. E com ele, eu nunca me sentirei infeliz." A resposta surpreendeu a mãe de Miu Mang. E, satisfeita, ela deixou ir. Num piscar de olhos, Dong Jun estava diante da porta de Miu Mang. Essa ausência fez Miu Mang entender de forma definitiva. Ele já não podia mais viver sem Dong Jun. A partir daí, os dois se entregaram completamente ao amor. Caminharam de mãos dadas sob as cerejeiras, foram juntos a parques de diversões. Pareciam o casal mais feliz do mundo. Mas, por dentro, Dong Jun estava inquieta. Principalmente após ouvir de Miu Mang: "Agora, eu não tenho mais nenhum vínculo com nada." Dong Jun compreendia. Se os dois se amassem de verdade, Miu Mang desapareceria do mundo para sempre. Esse amor proibido destruía por dentro. Foi então que teve uma ideia corajosa: agir como uma humana comum. Namorar. E depois terminar. Quando Miu Mang se declarou, Dong Jun aceitou na hora. Mas não esperava o que viria no dia seguinte. Miu Mang pediu Dong Jun em casamento. E, junto disso, anunciou que já estava preparado para morrer. Nesse instante, Dong Jun entendeu. Precisava ir embora. Antes de partir, comprou um bolo para comemorar o primeiro, e talvez único, aniversário de Miu Mang. Miu Mang também se despediu silenciosamente naquela noite. Ambos queriam salvar o outro, mesmo que isso significasse abrir mão de si mesmos. Essa era a definição mais pura de amor. Naquela noite, Dong Jun arrumou as malas. Ia embora para sempre. Mas assim que saiu pela porta, lá estava Miu Mang, esperando. Ele já sabia. Sentia que Dong Jun iria embora. Dong Jun não hesitou. "Vamos terminar. Os humanos fazem isso. Eles namoram, e depois terminam. E quando terminam, não se veem mais. Talvez um dia, quando estivermos vivos, possamos nos reencontrar, e aí, sim, casar. Porque essa é a única forma de eu te salvar." Miu Mang tentou convencê-la, desesperadamente. Mas o coração de Dong Jun estava firme. Ou, pelo menos era o que ela demonstrava. Mas Miu Mang sabia, nada daquilo era verdade. Pouco tempo depois, ele a procurou e disse: todas aquelas palavras não vieram do seu coração. E ali, diante do homem que amava, Dong Jun não aguentou mais fingir. Com os olhos marejados, soltou num sussurro doloroso: "Eu sinto tanto a sua falta." Por amar Miu Mang, Dong Jun escolhe abrir mão desse amor, pois apaixonar-se por Miu Mang causaria sua própria destruição. No entanto, o reaparecimento de Miu Mang abala o coração de Dong Jun. Afinal, ela ansiava demais por ele, e também desejava, mais do que tudo, poder sobreviver à sua doença terminal. Depois de passar por tudo isso, Dong Jun não se preocupa mais tanto com as consequências, decidindo aproveitar o tempo que lhe resta para viver essa felicidade ao máximo. Ao mesmo tempo, sua tia decide consultar o médico sobre os detalhes de uma cirurgia. No entanto, a enfermeira informa que o hospital não possui o médico que ela mencionou. Acontece que, anteriormente, Dong Jun levou sua tia ao hospital para uma consulta. Naquela ocasião, foi Miu Mang quem se disfarçou de médico.
Para não preocupar sua tia, Dong Jun encenou aquela farsa com Miu Mang, chegando a mentir que sua doença poderia ser curada. Quando a tia descobre que o médico nunca existiu, o choque emocional faz com que Wei Jingwen, a tia, sofra uma recaída e desmaie. Ao saber que sua tia havia desmaiado, Dong Jun corre apressadamente ao hospital, cheia de preocupação com seu estado de saúde. No entanto, nesse momento, tudo que a tia quer é saber a verdade. Ela insiste em trocar de hospital imediatamente para buscar outro tratamento. Percebendo que já não poderia mais esconder, Dong Jun conta toda a verdade. Ao ouvir sua confissão, a tia desaba em lágrimas, o que agrava ainda mais sua condição. O tio, forte e calmo, pede para que Dong Jun se afaste temporariamente, até que a situação da tia se estabilize. Ao sair, Dong Jun encontra novamente a mãe de Miu Mang. Assim que a vê, Dong Jun começa a chorar, implorando que ela a ajude. Ela diz que está sem saída, que não consegue explicar para sua tia sobre a própria morte iminente. Antes que Dong Jun terminasse de falar, a mãe de Miu Mang prontamente responde que pode ajudá-la. Embora ela não pudesse salvá-la da morte, poderia mudar seu destino, apagar a relação entre Dong Jun e Miu Mang, fazer com que eles nunca tivessem se conhecido, sem lembranças um do outro, sem o contrato. Assim, Dong Jun seguiria seu destino original, morreria como uma paciente comum, tentando com todas as forças sobreviver através do tratamento. Além disso, essa escolha evitaria tanto a extinção do mundo quanto a morte de alguém que a amava. Apesar dessa solução implicar esquecer completamente Miu Mang, Dong Jun também impediria que Miu Mang morresse por ela, e salvaria sua tia da dor causada por suas mentiras. Após refletir um pouco, Dong Jun decide aceitar a ajuda da mãe de Miu Mang. A partir desse dia, Miu Mang e Dong Jun começaram novas vidas. Miu Mang voltou ao seu trabalho de punir os maus, enquanto Dong Jun prosseguiu com seu tratamento, conforme o plano original. Talvez fosse destino, mas os dois acabaram se reencontrando no hospital. Naquele momento, eles não se reconheciam, tratando um ao outro apenas como estranhos. No dia seguinte, eles se encontraram novamente de forma inesperada. Dong Jun deixou cair uma pulseira de cordão vermelho, e ao abaixar para pegá-la, Miu Mang apareceu. Naquele momento, Miu Mang estava punindo um malfeitor. Seu poder era tão forte que os alarmes dos carros próximos começaram a disparar um após o outro. O barulho acabou chamando a atenção de Dong Jun. A aparição repentina de Dong Jun obrigou Miu Mang a interromper seu ato. Depois, Dong Jun o convidou para tomar um café. Curiosa sobre o que tinha acabado de testemunhar, Dong Jun perguntou como ele conseguirá fazer todos aqueles carros soarem seus alarmes. Miu Mang não respondeu, mas ficou intrigado com a espontaneidade e franqueza de Dong Jun. Quando Dong Jun comentou que o havia visto no dia anterior, Miu Mang ficou chocado. Afinal, nunca antes um humano conseguirá se lembrar de seu rosto. Cheio de dúvidas, Miu Mang procurou sua mãe para desabafar, mas a mãe, sabendo de toda a verdade, preferiu ficar em silêncio, sem revelar nada. À noite, Dong Jun foi até o terraço do prédio para tomar um pouco de ar fresco e, para sua surpresa, encontrou Miu Mang lá também. Ao ver que Miu Mang estava fumando, Dong Jun olhou para ele com desprezo. Miu Mang, por sua vez, achou que Dong Jun estava lá para cometer suicídio, e também demonstrou desdém, mandando-a embora. Foi então que uma fala de Dong Jun agradou profundamente Miu Mang, despertando nele um interesse ainda mais forte por ela. Após Dong Jun sair, Miu Mang a seguiu. Dentro do elevador, Dong Jun repentinamente teve uma crise, sofrendo dores intensas e pedindo ajuda. Miu Mang, sério, perguntou se aquele era o desejo dela. Se eu te ajudar, o que você fará por mim? Mas Dong Jun, teimosa, se recusou a ceder, sem pronunciar sequer uma palavra de súplica. Mesmo assim, Miu Mang não resistiu e amoleceu, estendendo a mão para segurá-la. Depois de aliviá-la da dor, Miu Mang disse que Dong Jun deveria fazer um pedido. Peça para que o mundo acabe. Se até alguém tão bondoso quanto você precisa morrer, enquanto os maus continuam vivos, você não acha isso injusto? Essas palavras deixaram Dong Jun confusa, achando que Miu Mang estava falando bobagens. Miu Mang explicou que, ao segurar sua mão, havia aliviado sua dor. Mas Dong Jun acreditou que foi apenas uma coincidência, desprezando a capacidade dele. Sentindo-se desrespeitado, Miu Mang decidiu mostrar algo mais impactante. Assim que as portas do elevador se abriram, eles foram transportados para a beira do mar. Diante daquela cena surreal, Dong Jun finalmente acreditou nos poderes de Miu Mang. Então, ela perguntou se ele era um humano ou um espírito. Foi nesse momento que Miu Mang revelou sua verdadeira identidade e disse que estava considerando ajudá-la a não sofrer dor até o fim da vida. Mas, para isso, eles precisariam assinar um contrato. Apesar da proposta tentadora, Dong Jun não aceitou imediatamente. Enquanto conversavam, Miu Mang sentiu uma emoção inexplicável brotar em seu peito. Sem perceber, estendeu a mão para Dong Jun. Tudo ali parecia tão familiar, mas ele não conseguia se lembrar por quê. Da mesma forma, Dong Jun também sentia algo estranho, uma sensação de familiaridade escondida sob a estranheza.
Eles também sentiram uma sensação de déjà vu. Justo quando os dois estavam imersos nesse sentimento inexplicável e maravilhoso, Miu-mang de repente voltou para casa, e Dong-jun apareceu instantaneamente no elevador, lágrimas escorrendo involuntariamente dos cantos de seus olhos. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Miu-mang também sentiu que havia algo errado e imediatamente foi procurar sua mãe, perguntando o que ela havia feito com ele. A mãe de Miu-mang não escondeu nada e disse que havia feito alterações em Dong-jun. Depois disso, Miu-mang foi procurar Dong-jun e perguntou se ela havia visto uma garota de cabelo curto no hospital. Dong-jun disse que sim, mas que só a ajudou a abrir a tampa de uma garrafa, sem mais interações. Dong-jun comentou que havia derramado lágrimas sem motivo e teve um pensamento estranho. Sentiu que precisava ligar para alguém chamado humano. Apesar de haver um número salvo em seu celular, ela não sabia quem era a pessoa. Ouvindo isso, Miu-mang sugeriu que Dong-jun ligasse para esse número para tentar descobrir. Dong-jun então discou, mas a ligação não foi atendida. No momento, eles não conseguiram obter nenhuma informação útil. Miu-mang se levantou e foi embora. Voltando para casa, pegou seu celular e descobriu que o número para o qual Dong-jun havia ligado era, na verdade, o seu próprio número. Ao olhar para o papel de parede do celular, viu que era uma foto dele com Dong-jun. Miu-mang ficou completamente chocado e correu para encontrar sua mãe, mas desta vez ela não disse nada. Vendo isso, Miu-mang decidiu investigar por conta própria. Disfarçado de médico, Miu-mang realizou uma ressonância magnética em Dong-jun. Aproveitando o momento, ele vasculhou rapidamente o celular de Dong-jun, mas ainda não encontrou nenhuma pista útil. No entanto, o que aconteceu em seguida fez com que ambos recuperassem suas memórias. Naquele dia, Dong-jun ia iniciar o tratamento contra o câncer. O médico sugeriu que ela raspasse a cabeça, pois isso a faria se sentir um pouco melhor psicologicamente. Assim, Dong-jun foi até um salão de beleza, pediu primeiro para fazerem um penteado bonito e, depois de aproveitar esse último penteado, pediu para rasparem seu cabelo. No momento em que o cabeleireiro ia cortar, Dong-jun começou a sangrar pelo nariz e desmaiou. Foi então que Miu-mang apareceu repentinamente. Com sua ajuda, Dong-jun foi levada de volta ao hospital em segurança. Durante seu estado de inconsciência, Dong-jun sonhou com Miu-mang chorando, e o alvo do choro era ela mesma. Vendo Miu-mang em dor, Dong-jun foi até ele para confortá-lo. Nesse instante, Dong-jun acordou do sonho. Vendo Miu-mang à sua frente, ela estendeu a mão para ele e murmurou, pedindo desculpas. Miu-mang, confuso e sem saber o que fazer, rapidamente se levantou e saiu. Coincidentemente, nesse momento, na mente de Miu-mang surgiram várias imagens, memórias em que Dong-jun aparecia cada vez mais claramente. Essas memórias deixaram Miu-mang desconfiado de que algo estava muito errado. Para entender a situação, Miu-mang entrou no sonho de Dong-jun. Lá, ele mostrou a ela seu próprio mundo, um mundo em preto e branco, sem cor, onde todas as plantas estavam mortas. O motivo de levá-la até ali era para ver se Dong-jun se lembraria de algo. No entanto, Dong-jun disse que aquele lugar não lhe parecia familiar. Vendo Dong-jun sorrindo diante dele, Miu-mang, incapaz de conter seus sentimentos, lembrou-se de cenas do passado e a beijou impulsivamente. No momento do beijo, inúmeras memórias invadiram simultaneamente a mente dos dois. Com a enxurrada de recordações, Dong-jun finalmente se lembrou de tudo o que havia acontecido anteriormente. Despertando do sonho, Dong-jun pegou o caderno que estava sobre a mesa e viu que tudo que havia registrado antes começou a reaparecer em sua mente. Imediatamente, ela correu para casa em busca de Miu-mang. Mas, ao chegar, a casa já não era mais a mesma. Miu-mang também não estava mais lá. Sentindo uma dor profunda no coração, Dong-jun se culpou, acreditando que só poderia ter enlouquecido para ter tomado tais decisões. Enquanto se lamentava, Miu-mang ligou para ela. Ouvindo a voz ao telefone e percebendo que ela vinha de perto, Dong-jun virou a cabeça rapidamente. E, nesse instante, os dois finalmente se reencontraram. O que está acontecendo? Dong-jun perguntou. Apesar de tudo o que passaram, eles ainda não conseguiam escapar do destino. Embora a recuperação das memórias tenha trazido de volta o amor a Dong-jun, ela também passou a se preocupar. Temia que, por sua causa, Miu-mang desaparecesse. Ao saber que Miu-mang havia se preparado para se sacrificar desde o início, Dong-jun sentiu-se ainda mais angustiada. Sabendo que ele já havia tomado sua decisão, tudo que Dong-jun pôde fazer foi aceitar, resignada, o que o destino havia traçado. Depois, os dois voltaram juntos para o hospital. Ao encontrar a tia de Dong-jun, Miu-mang declarou diretamente que queria se casar com Dong-jun. A tia ficou muito feliz ao ouvir isso, mas Dong-jun disse que eles ainda não haviam decidido, pois em seu coração ela não conseguia aceitar que Miu-mang tivesse que morrer por sua causa. Seu coração estava cheio de conflitos e culpa. Mais tarde, Dong-jun procurou a mãe de Miu-mang para pedir sua ajuda mais uma vez, mas a resposta que recebeu foi para aceitar o arranjo do destino.
A mãe de Miu-mang explicou que essa era a escolha dele e também a vontade do destino. Aceite de coração aberto, disse ela, porque sua sobrevivência é o que Miu-mang mais deseja. Por fim, Dong-jun teve que aceitar esse chamado destino. A partir desse dia, Dong-jun começou a valorizar ainda mais cada momento ao lado de Miu-mang. Nos poucos dias que restavam, eles fizeram juntos tudo o que conseguiam imaginar, protegendo cuidadosamente essa felicidade. No último dia, Dong-jun fez um desejo: queria ver o mundo de Miu-mang. Assim, os dois foram para um mundo desolado, sem pessoas, sem qualquer forma de vida. Era um mundo tomado pela morte e pela solidão, impregnado pelo cheiro de Miu-mang. No final, chegaram a uma igreja. Mesmo sabendo que, num mundo sem humanos, orações eram inúteis, Dong-jun ainda assim quis tentar. Quando Miu-mang soube que o desejo de Dong-jun era nunca mais se apaixonar por outra pessoa, seu coração doeu profundamente. Ele se odiava por não poder trazer felicidade a Dong-jun e por essa cruel armadilha do destino. Diante do amor ardente de Dong-jun, Miu-mang só pôde responder com um beijo apaixonado, o último beijo. Sabendo que estava prestes a desaparecer, Dong-jun expressou seu amor de forma ainda mais intensa. Conforme o tempo passava, Miu-mang começou a desaparecer lentamente. No último momento, ele levou consigo toda a dor de Dong-jun. Assim, Miu-mang se dissipou diante dos olhos de Dong-jun, levando embora a dor e também a felicidade, deixando apenas gritos dilacerantes de sofrimento. Nesse momento, o amor inabalável dos dois tocou o céu, que também derramou lágrimas. Com o desaparecimento de Miu-mang, a doença de Dong-jun também foi curada. Ela retomou sua vida e voltou a trabalhar. Mesmo sem Miu-mang ao seu lado, Dong-jun frequentemente ia até a casa dele, sustentando-se apenas pelas preciosas lembranças que tinha. Um dia, por acaso, Dong-jun encontrou a mãe de Miu-mang em um ponto de ônibus. Ela soube que a mãe havia prolongado sua vida humana graças ao coração humano que agora possuía. Dong-jun ficou feliz por ela. Da mesma forma, vendo que Dong-jun estava vivendo bem, a mãe de Miu-mang também ficou muito satisfeita. Depois de todos os testes e provações que passaram, ela decidiu, permitiria que Miu-mang voltasse ao mundo humano, para viver como um ser humano comum e ser feliz ao lado de Dong-jun. Enquanto isso, no ônibus, Dong-jun ainda não sabia que Miu-mang havia retornado. Foi só quando o motorista freou bruscamente e Dong-jun sentiu alguém agarrando sua mão que, ao levantar o olhar, viu que era Miu-mang. A felicidade veio tão de repente que Dong-jun demorou a acreditar. Ao ouvir Miu-mang falar com ela, Dong-jun finalmente percebeu que ele realmente havia voltado. Desde então, os dois passaram a viver uma vida feliz e despreocupada, sem vergonha ou arrependimentos. E assim chegamos ao final. Um dorama coreano que dividiu opiniões. Enquanto alguns criticam o visual do protagonista, os diálogos complexos e a trama considerada clichê, outros enxergam uma obra profunda, capaz de emocionar a cada episódio e tocar o coração de quem assiste. Mas, no fim das contas, o que realmente importa é a mensagem que essa história carrega. Um amor puro, verdadeiro, onde dois corações se entregam sem reservas e são capazes de se sacrificar um pelo outro. Talvez seja justamente esse tipo de amor que hoje faz tanta falta nos corações das pessoas.